E aí eu vou começar com o Mauro agora. Mauro, qual é o maior problema do Flamengo, na sua visão? São vários problemas, né? Um deles é essa falta de mobilização para os jogos, como aconteceu de novo nessa partida, né? É uma questão que acontece há muito tempo. O torcedor do Flamengo nunca vai querer admitir em sua maioria, mas era feliz com o Paulo Souza e não sabia. O Flamengo venceu todos os jogos na fase de grupos da Libertadores que conquistou com o Paulo Souza técnico, exceto um em Córdoba contra o Talheres, que foi empate, o gol do Talheres foi em completo impedimento, mas não tinha VAR na fase de grupos daquele ano. Tivesse, provavelmente, o gol seria anulado, o Flamengo deveria vencer aquele jogo. Depois, com o Dorival, venceu os outros jogos e foi campeão, ganhando todas as partidas. Então, o time não se mobiliza muitas vezes. É uma questão física que é apontada como razão pela qual o time cai muito de rendimento. É um negócio muito mal explicado. O Arrascaeta, ontem eu apurei que foi o jogo que ele mais correu na temporada, e tem muita gente que, até dentro do clube, que acredita que ele perdeu aquele gol no começo do jogo, logo depois de abrir o placar, porque chegou sem perna na jogada, mas ao mesmo tempo foi o jogo que ele mais correu. Eu tenho dúvida se ele chegou sem perna ou se ele foi, digamos assim, caprichoso ao extremo, para dizer o mínimo, tentando uma bolinha colocada quando era um lance para definir, chutando com a meia altura ali, com força, com intensidade bastante para colocar a bola no gol, como no gol que ele marcou, né? A questão do técnico muito jovem ainda, vivendo novas experiências e um pouco soberbo em alguns momentos, a ponto de uma coletiva depois de uma vitória dizer para que não ouça os analistas do YouTube, coisa do gênero, né? Eu acho até que ele não quis generalizar, mas de certa forma acabou fazendo isso. Como assim não ouço? Aí tem a frase que para mim diz tudo: eu sei o que eu estou fazendo. Se ele sabe o que está fazendo, imagina se não soubesse, né? Então tem várias questões ali. Um elenco montado por uma outra gestão, e agora tem uma gestão nova que pensa futebol de outra forma, enfim. Mas eu acho que são questões que são perfeitamente contornáveis, desde que as pessoas que estão no comando tenham capacidade para isso, né? E além de discursar, de falar, de criticar, saibam trabalhar. Eu estou falando do presidente do clube, que contratou um profissional. Esse profissional está lá, cabe a ele resolver, e ao presidente ser atento e capaz de cobrar, já que quando fazia parte da gestão anterior, mas era crítico do departamento de futebol, inúmeras vezes ele se manifestou contra algumas atitudes que eram tomadas, e tinha até razão muitas vezes. Agora é hora dele resolver. Mas eu acho que isso é uma questão de postura de um elenco num clube muito, que paparica demais seus jogadores, onde a cobrança às vezes não é na medida que deveria ser, tanto que isso já aconteceu com todos os outros técnicos. Com o Tite ano passado também foi assim. Então não é só o Felipe Luiz, ele tem a sua parcela de responsabilidade, mas com o Tite, que é muito experiente, foi assim também, né? Aí o outro argumento que apresenta diz que o time envelheceu. Não é verdade. O elenco do Flamengo, se você pegar, tirando o Danilo e o Alexandro, né, agora recentemente contratados, o Flamengo contratou vários jogadores, todos na faixa dos 25, 26 anos, 24 anos. Nas últimas 2, 3 temporadas foi assim, né? E se foi esse o argumento, o time do Flamengo que foi até Santiago del Esteiro fazer esse papelão, ele tinha uma média de idade de 28 anos e meio aproximadamente. A Inter de Milão tinha uma média de idade de 30 anos. O cara que fez o gol que salvou a Inter, nessa heróica e justíssima classificação, diga-se de passagem, tem 37 anos. O meio-campo da Inter, dois jogadores, tem mais de 30 anos. O goleiro tem 36, mais que o dobro da idade do Lamine Yamal, que é o craque do Barcelona. Então não é só a idade, é postura. Uma outra questão que vai além do tatiquece, que é postura em campo, que é determinação, que é não desistir, não aceitar o resultado. E o Flamengo do Felipe Luiz, aí tem muito dele, é capaz de, no último minuto dos acréscimos, precisando de um gol, ficar girando bola no campo de defesa, no meio campo, trocando passe, esperando o espaço apresentar. Quando ali não aparecer, quando não vai aparecer espaço àquela altura, você vai ter que abrir na marra, seja com chute de média distância, uma bola enfiada, um cruzamento, enfim, mas isso não acontece. Então tem várias questões aí, né? E acho que principalmente postura. Uma característica que o Palmeiras tem já há muito tempo, que é, mesmo jogando mal, e não são poucas as vezes que isso acontece, o time vai lá para vencer, o time busca a vitória, ele tem um objetivo claro e ele vai atrás desse objetivo, independentemente do nível da atuação que consiga apresentar. O Flamengo há muito tempo não tem isso. Olha, vamos para ilustrar isso que o Mauro está falando. Aliás, gostei dessa parte final, né, sobre essa diferença do Palmeiras e Flamengo.
O Flamengo, nos últimos jogos que ele fez pela Libertadores, é um negócio impressionante se tratando do Flamengo, que é um clube tão poderoso hoje. 7 jogos na Libertadores, venceu apenas um. Perdeu do Bolívar, 1-0. Perdeu do Peñarol, 1-0 no Maracanã. Eu estava nesse jogo, inclusive. Empatou com o Peñarol fora de casa, aí foi eliminado. Esse ano, ganhou do Deportivo Táchira, 1-0. Na última bola, o Táchira... Na última bola, o Táchira quase empatou. Perdeu do Central Córdoba, que foi um vexame. Empatou com a LDU fora de casa e empatou com o Central Córdoba. Então, nos últimos 7 jogos, uma única vitória. Ô, Arnaldo, você tem dito aqui, o Palmeiras é o time a ser batido, né, no futebol brasileiro. Domingo, principalmente. E o Mauro falou de uma diferença entre Flamengo e Palmeiras. O Flamengo é um time que, mesmo quando não joga bem, não se entrega, vai, tenta e consegue. E o Flamengo? Eu acho que o Mauro escreveu bem o Flamengo atual e o Flamengo dos últimos tempos, né? E acho que a comparação com o Palmeiras é inevitável todos os anos, né? Porque são dois pretendentes a tudo sempre. E quando ele fala sobre a mobilização, é uma questão de comando, né? E que o Palmeiras tem há muito tempo um mesmo comando, uma mesma diretriz, facilita, né? E essa coisa da paparigação nunca houve, né? Talvez o único jogador do Palmeiras tenha passado um pouco por isso, tenha sido o Dudu, lá atrás. E aí o Abel enquadrou e a coisa caminhou. O Palmeiras tem a combinação, para mim, irresistível que é do futebol atual, que é comando, saúde, dinheiro. Aí, contra isso precisa estar tudo... Para quem quiser vencer isso, e dessa vez o Palmeiras tem mais dinheiro que o Flamengo, né? Essa é a diferença da temporada, por isso para mim é o time a ser batido. Para encarar esse time vai ser difícil, a temporada toda, em qualquer competição, né? O Palmeiras tende a oscilar pouco. E qual que é a diferença dessa temporada do Palmeiras para as outras? O Palmeiras não tem muita diferença quando ele troca jogadores. E talvez essa seja a principal dificuldade do Flamengo, sabe, Tironi? Há algum tempo e, sobretudo, nessa temporada. E aí, assim, então eu posso comparar o Flamengo que jogou contra o Cruzeiro com o Flamengo que jogou no meio de semana na Argentina. Era praticamente o mesmo time, só que com o Bruno Henrique no lugar do Cebolinha, né? E era um time sem energia, sem mobilização e sem condição de fazer coisas que o Palmeiras fez. Se você comparar a escalação do Palmeiras com o Vasco, do Palmeiras para o Cerro Porteño, vai ter diferença. E se você comparar do Cerro Porteño para o jogo de domingo contra o São Paulo, vai ter diferenças, 5, 6, sem que o time caia muito nível. E isso, acho que a tendência na temporada é se acentuar esse desnível do Palmeiras para os demais, levando em consideração que o Paulinho nem começou a ser titular do Palmeiras ainda, o Vitor Roque está fazendo primeiras partidas, o Lucas Evangelista está fazendo primeiras partidas, né? Então, desta vez, para mim, antes mesmo da temporada começar, eu acho que a gente teve uma mancha nas finais dos estaduais, porque elas nos iludem muitas vezes. Então, era o Palmeiras perdendo do Corinthians e o Flamengo ganhando do Fluminense. E, na verdade, isso pouco importa para a temporada desses grandões que querem ganhar tudo. Então, aquele momento parecia, olha, o Flamengo está acertadinho e o Palmeiras está mal, perdeu do Corinthians na final. Mas dava a impressão da coisa, quando os campeonatos, quando a frente tripla se colocasse, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, o Palmeiras conseguiria se virar melhor que o Flamengo. Tem sido assim até agora. Não é simples para o Palmeiras, porque até o Mundial ele vai fazer no Brasileiro 4 jogos bem desafiadores, inclusive contra o Flamengo, né? São Paulo, Bragantino, Flamengo e Cruzeiro, né? Simplesmente, além do clássico, os melhores na tabela hoje. Mas na Libertadores ele ganhou uma folga tal que ele pode até fazer esse rodízio nos jogos da Libertadores,
priorizando o brasileiro até lá, né? Então, eu acho que o Palmeiras tem uma condição bastante favorável. Eu só não ficaria tão otimista. Eu sei que alguns palmeirenses, eles relutam, mas os palmeirenses são otimistas, inclusive, com o Mundial, né? Porque a chave do Palmeiras no Mundial não é uma chave... Dessa vez vai. Cruel. Dessa né? vez vamos, Arnaldo. Então, não sei se vamos, mas vamos fazer uma boa figura, né? Eu acho que tem essa impressão O ponto do Mundial, além de Arnaldo, tudo. é que mesmo que passe, o próximo adversário nas oitavas de final é Atlético de Madrid ou PSG. Sim. E aí? Então, que tem? E aí? O Palmeiras não perde fora de casa. É impressionante isso. Eu fico impressionado. Para quem tem a formação que eu tenho, desde quando? Vai jogar com o Santos, o Real Madrid. Dane-se. Aí, tá Vai vendo? jogar com o Botafogo, o Bayern Munique. Dane-se. Que isso? Não é? Que medo é esse? Quem é um só, país pentacampeão mundial? não, assim... Mas assim, tudo bem. O Mundial, claro, pode ser um exagero. Chelsea. Pode Ah, ser... o Chelsea. Imagina, a gente Timão tá foi aqui lá e criticando o 1 a Vitor 0. Roque com as dificuldades dele pra fazer gol na Libertadores. Imagina ele ter que fazer gol no Donnarumma. Não, tudo bem, mas falando Não, sério pior agora. que o Donnarumma é o Sommer. O Nossa, Sommer fez das maiores defesas dos últimos anos. Aliás, ele fez e o Rossi fez ontem. fez mesmo. Posso fazer quarto. Ontem, quarta. Quarta, A defesa que o Rossi fez, é verdade. ó, e aí recebido no Rio com tiros no seu carro. Se fosse brasileiro, o Sonner estaria até agora no atendimento médico, depois da primeira defesa, lá no campo. Sim. Mas lembrando que eu até mandei mensagem pro Tirone. O Tirone falou isso na terça, na quarta, não sei. E aí o Donnarumma fez a primeira defesa e ficou 5 minutos no chão. tá Foi, vendo, exato. foi. Agora, é o Danilo, latino, né? Fala aí você então. O que o Palmeiras tem e que o Flamengo não tem? Eu acho que essa diferença, ela esbarra muito sempre nas discussões que a gente tem aqui sobre quem tem o melhor elenco, né? E eu acho que o Mauro passou um pouco por isso e o Arnaldo passou um pouco por isso. Eu acho que a grande diferença dos dois elencos é que se o Wesley jogar mal, ele sabe que a concorrência dele no Flamengo ela é menor do que no Palmeiras quando o Giai joga mal, tem Marcos Rocha e Mike. Se o Pedro jogar mal no Flamengo, ele sabe que o Juninho não vai ser o cara que vai substituir a altura como é no Palmeiras, Vitor Roque, Flaco Lopes e outras alternativas. Então, além de você ter uma diferença na hora de manter o nível físico, que eu concordo 100% com o Arnaldo, que isso faz muita diferença nesse calendário que a gente tem também o ponto do próprio jogador, a mobilização que falou o Mauro. Eu acho que, além dessa questão de talvez o Flamengo achar que poderia resolver o jogo a hora que quisesse, tem um pouco disso também, de tipo, lá no fundinho da cabeça dos caras, ele sabe que, o Gerson tá ali e fala, putz, não tem ninguém aqui que vai tomar meu espaço. Então eu acho que isso também muda no jeito. E o Flamengo, ele, por uma questão do nível técnico dos jogadores titulares o nível técnico deles é muito alto. Então quem vai substituir o Arrascaeta? Não existe um substituto para o Arrascaeta. O Gerson no seu melhor futebol, não existe um substituto para o Gerson também. Então eu acho que isso no final acaba fazendo diferença também para os jogadores correrem. E aí você vê como o Felipe Luiz administra o elenco e como o Abel administra o elenco, né? Então o Richard Rios, ele jogou e teve aquela entrevista dele que ele ficou bravo quando a Janice lá na Paramount disse, você virou reserva. E ele tinha virado reserva, ele tinha jogado 2 jogos, ficado 2 jogos no banco. E ele ficou bravo, aí já mexe, porque ele sabe que ele pode perder a vaga para o Evangelista a qualquer momento. Então eu acho que isso, além de tudo isso que o Mauro já falou e o Arnaldo já falou também, faz para mim a diferença no jeito que os jogadores entram em campo. No Palmeiras, Felipe Anderson nem viajou agora. Então, embora eu, de novo, insista, os jogadores titulares do Flamengo tem 5 ou 6 que seriam titulares no Palmeiras. Então, para mim, por isso, tecnicamente, o Flamengo ainda tem um elenco mais qualificado. Mas o Palmeiras tem um elenco mais equilibrado. E aí, até outro dia eu estava pensando nessa discussão que eu sempre tenho com o Arnaldo, depende muito do ponto de vista, o que a gente vai falar, o que é o melhor elenco, né? O que é o melhor elenco? O mais técnico? Aí, para mim, o Flamengo é melhor. Agora, o mais equilibrado, o que consegue rodar melhor entre ele e manter o nível, o que a gente consegue ver fisicamente melhor, aí eu concordo com o Arnaldo, que é o Palmeiras, entendeu? Então, eu acho que tem muito qual é o critério pra gente falar o que é o melhor e, para mim, isso reflete diretamente na performance dos atletas. Então vamos fazer o seguinte. Danilo? Oi, quem chamou? Só uma questão rapidinho. Eu acho que talvez o titular do Flamengo, primeiro que titular na temporada, né? Então isso é uma questão para todo mundo. Mas o time titular do Flamengo é um bom time para jogar como visitante?
Não, aí... Eu não tenho essa impressão. Eu acho que aí também tem essa questão que você Por também exemplo. sempre fala, né, Arnaldo, do vigor físico do time, no meio de campo especialmente, mas aí também é uma opção do Felipe Luiz, né, porque ele poderia reforçar se ele quisesse Sim. mudar a Sim. formação do elenco, né, do time, desculpa. Então tem um ponto, mas agora o Flamengo tem como fazer um meio de campo mais forte do que tem hoje. Porque no final, quando a gente vê o Gerson jogando mais pela ponta direita, então você acaba perdendo um pouco mais de força no meio. Enquanto isso, o Palmeiras é o oposto, né? Tem o Facundo, que o cara que tá em todo lugar, corre o tempo inteiro e tá marcando lateral. E o Felipe Anderson hoje é quase que um segundo lateral também. Então isso também tem um pouco da formação do estilo de técnico, né? E que no final acaba refletindo também na qualidade do jogo, né? Muitas vezes a gente vê o Palmeiras num jogo mais feio, mas muito mais competitivo, porque o Facundo e o Felipe Anderson estão marcando o escanteio do Palmeiras. Estão lá atrás, junto, e chegam ali na frente, obviamente não tem a mesma qualidade. Já o Flamengo, você vê um time com muito mais toque de bola. O gol que o Flamengo fez contra o Central Córdoba foi um gol construído lá de trás. E aí o Rascaeta poderia ter feito 2 e perdeu um gol absurdo, realmente. Assim, só não tão absurdo quanto o Vitor Roque, porque o do Vitor Roque foi realmente muito pior. Não, mas pior. foi quase, assim, foi parecido. Pior do Vitor Roque é que o Vitor Roque foi fominha, né? Isso, Foi. tirou. Esse que pra mim Ele abaixou a cabeça. que não cabe num time como o do Palmeiras, né? Que é o time da coletividade, né? Do jogo coletivo. Fala, Mauro. Só para mostrar como todas essas discussões levam a gente praticamente a nada. No ano passado, o Flamengo foi o terceiro melhor fora de casa no Brasileiro. Primeiro o Botafogo, bem à frente. Segundo o Palmeiras, teve logo atrás o Flamengo. E do ano retrasado, a melhor campanha de visitante na Série A foi do Flamengo. Como Sim. explicar? Não entendi? Como explicar? Como explicar isso? Pois é. Como explicar? É. Então, tudo que você mostrou aí na Libertadores é pífio, patético, ridículo. O Flamengo não venceu um jogo fora de casa depois da vitória de 4-0 sobre o Vélez em 2022, quando foi campeão, até essa vitória recente sobre o Táchira, na Venezuela, por 1-0. Gol do Juninho. Né? Todo esse tempo não venceu fora de casa. Mas no Brasileiro, ele faz ótimas campanhas fora de casa. Ano passado, ele retrasado. Em vários momentos, com campanha fora, melhor do que Mas peraí, jogando né, Mauro? Como mandante. Peraí, né, Mauro? Então, isso depende da competição, depende de uma série de questões, depende de muita coisa. Não existe essa lógica, entendeu? Acho que ela não funciona. O Flamengo fora de casa no Brasileirão é menos fora de casa do que a esmagadora maioria dos times brasileiros. Porque o Flamengo tem torcida pelo Brasil afora, com exceção de... visitante, Ju. 5, 10% no estádio. Estava no Mineirão, agora tinha 50 mil pessoas no Mineirão, o Flamengo tinha 5 mil torcedores. A torcida era do Cruzeiro. Estava cheio lá, mas é minoria, não é jogar em casa, pelo amor de Deus. É no Mineirão. Aí mas na Fonte Nova não é assim, no Castelão, no Castelão não é assim, em diversos lugares do Brasil não é assim. Não, é menos ilusão visitante. sua. Ilusão sua. Na Bahia é o percentual do visitante. No Castelão eles abrem uns 15% para o Flamengo, um pouco mais ali atrás do gol. Eles abrem um pouco mais. Que era um jogo só, porque o Ceará só voltou esse ano. Quem estava no Fortaleza não tem isso. O Flamengo joga lá em Porto Alegre contra o Grêmio e Inter, é aquela torcida pequenininha no canto ali que eles dão, os ingressos que eles dão. Aqui em São Paulo, às vezes tem esforço até para não ter torcida do Flamengo, né? Já houve até isso. Apelo ao Ministério Público, o Flamengo não poder levar torcedor, como contra o Palmeiras em 2019. Tu tá jogando fora, pô, não tá jogando em casa. E vai Tá bem jogando no fora. Brasileiro. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo.